Começamos a nossa participação de hoje agradecendo mais uma vez às senhoras e senhores internautas pela excelente audiência ao nosso trabalho, também no TikTok. Recentemente, nós falamos aqui, o YouTube nos mandou um relatório para nós aqui da TV da Transparência e do blog do Edson Silva, mostrando os números que alcançamos em relação ao blog durante o ano de 2024. E no caso da TV da Transparência, a nossa audiência no mês de dezembro de 2024. Agora são os números do TikTok, que nos deixam deveras agradecidos pela audiência e consciente da nossa responsabilidade de continuarmos fazendo um bom jornalismo. Continuem nos acompanhando em todas as nossas redes sociais e, antecipadamente, recebam o nosso obrigado. Os números da pesquisa da Genial Quest, publicada ontem e que é destaque desde ontem nos principais sites de notícias do país, em todos os jornais televisivos da noite de ontem e nas capas dos jornais impressos no dia de hoje, sobre a avaliação do governo Lula, é evidente, deve preocupar muito, não apenas o presidente Lula, mas, sobretudo, o seu partido, o PT. O PT, Partido dos Trabalhadores, sem Lula, será um partido nanico, como vários outros partidos que existem hoje no Brasil. O momento da queda de popularidade do presidente também é crucial. Lula está na reta final do seu terceiro mandato, o que significa dizer que tem pouco tempo para correr atrás da recuperação de sua imagem. A queda da popularidade do presidente Lula já se refletiu nas eleições municipais do ano passado. Lula elegeu Elmano, governador do Ceará, como elegeu outros políticos em vários estados brasileiros. No caso do Elmano, aqui no Ceará, foi no primeiro turno das eleições de 2022, quando ele próprio também foi eleito presidente da República. Já em 2024, já em outubro de 2024, nas eleições municipais, já no segundo ano do seu mandato, dizendo aqui em Fortaleza, em mais de uma oportunidade, nos comícios e reuniões outras de apoio à candidatura do prefeito Evandro Leitão. Lula dizia que as portas do Palácio do Planalto estavam abertas para o prefeito Evandro Leitão. Pois bem, com todo esse discurso do presidente Lula e mais o apoio do governador Elmano, discurso do governador Elmano e do ex-governador
do Estado, Camilo Santana, o Evandro Leitão, perdeu a eleição no primeiro turno com mais de 80 mil votos de diferença para o candidato deputado federal André Fernandes. Se Lula tivesse com a popularidade que teve em 2022, o Evandro Leitão teria sido eleito no primeiro turno. No entanto, com Lula vindo ao Ceará em mais de uma oportunidade, dizendo que se Evandro Leitão fosse eleito prefeito, as portas do Palácio do Planalto estariam abertas para ele, prefeito da capital. Esse discurso do presidente, mais o do governador do Ceará e ainda o do ex-governador cearense Camilo Santana, esses discursos não foram suficientes para levar Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza no primeiro turno. Ao contrário, Evandro perdeu a eleição no primeiro turno para o André Fernandes com pouco mais de 80 mil votos. No segundo turno, Evandro derrotou o próprio André Fernandes com uma diferença de pouco mais de 10 mil votos. No segundo turno, o Evandro passou a ter outros apoios, inclusive de parte do PDT, o PDT que votou no ex-prefeito José Sarto. Uma parte do PDT, principalmente os vereadores que foram eleitos no pleito de 2024, votaram em Evandro Leitão. Daí eu ter feito um comentário em que o título eu indagava se o Evandro Leitão, eleito prefeito de Fortaleza, deveria mais para o sucesso eleitoral ao presidente Lula, ao governador Elmano, ao senador Camilo Santana ou a essa parte do PDT e mais a loucura que fez o vereador inspetor Alberto, que hostilizou o atual prefeito no segundo turno da campanha eleitoral. Então, essa pesquisa do Genial Quest para o presidente Lula e, sobretudo, para o PT, é muito ruim. Lula já trabalha, como todos os políticos que têm interesse em 2026, já trabalha como candidato. Ele, a sua própria sucessão, a reeleição. Governador do Ceará, idem. E vários outros petistas por aí. Esta pesquisa, no momento atual, já no terceiro ano do mandato, é horrível. O governo da Colômbia recuou em relação à sua postura inicial quanto à deportação de bolivianos dos Estados Unidos, em razão da nova política do presidente dos Estados Unidos, de deportar todos os que estão lá em situação irregular. Todas as pessoas do mundo, não só são os sul-americanos. A ideia do Trump é mandar todo mundo de volta para os seus países. O governo da Colômbia reagiu, cedeu, mas não podemos dizer que ele cedeu
de Cócoras. Os seus compatriotas vão ser deportados, sim, dos Estados Unidos, mas eles vão ser recebidos lá nos Estados Unidos. É o governo boliviano que está recebendo os seus compatriotas lá nos Estados Unidos, para evitar o sofrimento que os brasileiros deportados experimentaram. Eles vieram num voo do governo americano, algemados, não só algemados, também com as pernas presas lá nos instrumentos que eles utilizaram, uma humilhação. O governo brasileiro poderia fazer o mesmo que o colombiano fez, receber os brasileiros lá. Tem a embaixada do Brasil que poderia receber os brasileiros e mandá-los de volta. O governo brasileiro tem avião para mandar buscá-los, como mandou buscar outros brasileiros que estavam em situação de dificuldades em países que estavam em guerra. E as obras do anel viário de Fortaleza estão mesmo paralisadas? As informações que chegam é de que essas obras estão paralisadas. E olhe que há 14 anos, desde quando iniciaram essas obras do anel viário, que governadores, Cid Gomes, Camilo Santana e agora Eumano de Freitas, anunciam a conclusão da obra. 3 governadores, 2 já se passaram e 1 já está do meio para o fim do seu mandato. E a obra está aí e tudo indica que não será concluída no governo Eumano. Agora, a informação que se tem é que o governo federal prometeu e falhou mais uma vez. Não liberou os recursos necessários para a continuidade da obra. A obra está sendo executada pelo governo do estado do Ceará, por uma seção do governo federal. A obra é federal. A obra se dá numa BR, numa rodovia federal. E aí há um convênio em que o governo federal entra com uma boa parte dos recursos e o governo do estado com uma parte menor. É o que se chama de contrapartida nos convênios que acontecem entre governos. O governo federal dá uma parte, libera uma parte do dinheiro e o governo do estado entra com uma outra parte, geralmente bem menor. E essa parte que o governo do estado entra se chama de contrapartida. Pois bem, ao que se diz, o governo do estado, o governador Eumano anunciou o reinício, a retomada das obras, prometendo concluí-las neste ano de 2025. E, como o governo federal não liberou o dinheiro, ele antecipou o dinheiro da contrapartida. Acabou o dinheiro da contrapartida e a obra estaria paralisada. Aliás, os cearenses precisam abrir os olhos e começar a cobrar. Cadê o dinheiro que o governo federal está mandando para o Ceará? Pelos números anunciados pelo governo do estado, são muitos milhões, bilhões até. Onde estão esse dinheiro? Onde está esse dinheiro? Era dinheiro do PAC?
Onde é que estão as obras do PAC? Será que são essas obras que estão paralisadas aí? Centenas de obras paralisadas? Cadê o dinheiro do PAC que vinha para a Universidade Federal do Ceará fazer o seu campus lá na praia de Iracema, aproveitando um arcabouço de um prédio onde seria o aquário do Ceará, que o governo passou para a Universidade Federal, porque ela teria, com recursos do PAC, teria condições de concluir o prédio e inaugurar um novo campus, ou um outro campus, este na praia de Iracema. Esse dinheiro, se chegou, ainda ninguém viu. E os cearenses não cobram isso. Cadê os nossos políticos? Até mesmo os que anunciam a vinda desse dinheiro tinham a obrigação moral de dizer para os demais cearenses: olha, nós cobramos, nós prometemos, confiado na palavra do governo federal, o governo federal falhou e nós então estamos dizendo para os cearenses que esse dinheiro não veio. A universidade está calada e diz que abriu uma licitação em dezembro. Dezembro de 2024 já se foi. Será que vai ser em dezembro de 2025? Quando será? O governo federal não liberou os recursos para a conclusão das obras do anel viário. Recentemente, nós falamos aqui da investigação, aliás, na semana passada, da investigação do Ministério Público Estadual sobre rachadinha envolvendo um deputado estadual, que dizem ser o deputado Júlio César Costa Lima Filho, em conluio com um advogado agiota. Então, nós cobramos aqui da Assembleia e cobramos da OAB, secção do Ceará, uma manifestação pública sobre o advogado que está envolvido no caso da rachadinha, como afirmou o Ministério Público Estadual. Muito bem. Ontem, o Sistema Verdes Mares publicou uma informação dando conta de uma investigação da Polícia Federal sobre a atuação de uma sua delegada que, em conluio com o irmão dela, um advogado, o advogado estaria cometendo aí umas peripécias, né? E está na mira da Polícia Federal. Pergunta-se, a OAB Ceará não vai se manifestar sobre esses casos? Vai deixar que a sociedade fique levantando suspeita sobre vários outros advogados? Porque a OAB não toma uma providência, não diz, nós abrimos uma comissão aqui, uma investigação, um processo administrativo disciplinar para apurar essas denúncias. É preciso que faça. É preciso que faça. Se não o fizer, vai acabar sendo desmoralizada total. Uma notícia jocosa, ruim e jocosa. Alguns cearenses endinheirados e, por isso, aqui no Ceará, são cercados de segurança, foram roubados em um hotel de luxo, em uma das famosas estações de esqui na Europa. O crime está em todo lugar do mundo. Lamentável. A Prefeitura de Fortaleza comprou, neste mês de janeiro, 32.744.000 reais
de frutas e verduras para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino para o corrente ano. As quantidades são grandes e chama atenção até pelos valores. Por exemplo, a Prefeitura comprou 80 mil quilos de chuchu. Comprou 80 mil quilos de chuchu pela bagatela de R$ 199.040. A Prefeitura comprou de cheiro verde 104 mil quilos, pela importância de 1 milhão, cheiro verde, R$ 1.268.800. 104 mil quilos de cheiro verde. Também comprou 208 mil quilos de cenoura, por um total de R$ 1.179.776. Comprou de banana prata. Banana prata. A Prefeitura de Fortaleza comprou R$ 7.641.600. Aqui está a relação de todos os produtos. Ela comprou, no total, 33 produtos. E essa compra deu um total de R$ 32.744.512. Até melancia, ela comprou R$ 2.789.248 de melancia. E de mamão, ou melhor, e de manga, ela comprou R$ 3.096.576 de manga. Essa compra, diz a publicação do contrato de compra e venda, que é para o ano de 2025, na merenda escolar. Essa compra é só de hortifruti granjeiro. Com essa informação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje, neste primeiro bloco de notícias da manhã, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência,